Boa noite a todos, estamos reunidos mais uma vez para o nosso estudo bíblico de Mateus, depois de umas semanas em que não pudemos realizar, mas hoje estamos retomando e retomamos de Mateus 17, certo? Amém. Hoje é dia 10 de agosto de 2023, então nós vamos fazer uma breve revisão e aí a gente vai entrar no final do capítulo 17 de Mateus e abordar alguma coisa do capítulo 18, tá bom? Mas não podemos fazer nada sem orar, buscar o Senhor, pedir a presença do Senhor, que o Senhor nos abençoe, né? Amém. Senhor, nós te amamos. Amém. Senhor, perdoa nossos pecados. Amém. Somos pecadores, Senhor. Amém. Mas o Senhor morreu por nossos pecados. Amém. O Senhor resolveu o problema dos nossos pecados. Amém. Por isso nós nos achegamos a Ti. Amém. O Senhor é a nossa justiça. Amém. Senhor, por isso nós pedimos ao Senhor, Amém. perdoa-nos, Senhor, limpa nosso coração, limpa nossa consciência de toda a obra morta, para nós servirmos a Ti, Senhor. Amém. Nesta noite nós rogamos pela Tua presença, Amém. rogamos pelo Teu falar. Senhor, fala para nós por meio da Tua palavra, penetra nossos corações, promove uma transformação em nossa alma, para que nós possamos servi-lo, segui-lo e honrar a Ti em nosso viver. Senhor, abençoe esse estudo bíblico. Em tudo nós dependemos de Ti. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quando nós chegamos no capítulo 17 de Mateus, nós vimos a respeito da transfiguração do Senhor Jesus no monte, onde ele levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos na carne e Pedro era um sócio deles também, né? Porque eles eram da área da pesca. Mas não é isso que interessa agora, só estou lembrando disso. E ali no monte o Senhor apareceu de uma forma diferente, um resplendor, aqui fala, né? Que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, o seu rosto resplandecia como o sol. E apareceu junto com o Senhor ali Moisés e Elias falando com o Senhor, e o Pedro se entusiasmou e falou: Senhor, como é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E quando Pedro falou isso, logo surgiu uma voz, uma nuvem envolveu eles ali, e a voz do Pai, né, a voz de Deus falando: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus Pai estava falando: o meu filho amado é Jesus. É a ele que nós devemos, a ele que todos devem ouvir agora. Lembram disso, né? Que nós vimos. E quando aquela nuvem se dissipou, eles acordaram e tal, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E Jesus falou para eles não falarem nada a respeito daquela visão, até depois da ressurreição do Senhor. Aí o Senhor falou também que era necessária a vinda de Elias, né? Perguntaram a respeito de Elias, e o Senhor falou: Elias já veio, e o Filho do Homem não vem antes do Elias vir. Então nós vimos que o Elias, ele era o João Batista na figura de Elias, que veio antes do início do ministério do Senhor Jesus. O João Batista veio anunciando, veio batizando as pessoas, levando as pessoas a se arrependerem, como havia aquela profecia a respeito do próprio João Batista. É voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos, aplanar e tal. Então, ele deveria trabalhar no coração das pessoas para receberem o Cristo que viria. E aí o Senhor Jesus vem e começa seu ministério. Na próxima vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, o Elias virá também. Lembra que nós falamos a esse respeito. Então, uma daquelas 2 testemunhas de Apocalipse 11
deve ser o próprio Elias, o profeta Elias. E aí o Senhor vem na sua manifestação em glória, na sua segunda vinda. E o Senhor, ele mostrou isso para os discípulos, e depois no versículo 14 fala a respeito de um homem que se ajoelhou na frente do Senhor, pedindo ajuda do Senhor para o filho dele que era lunático. E os discípulos tentaram socorrer, mas não conseguiram ajudar aquele menino, aquele filho. E o Senhor falou: ó, geração, até quando eu vou sofrer, né? Vocês aqui. Porque faltava fé. Então, o Senhor falou que, versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé, que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta, não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, os discípulos ainda precisavam crescer em fé. Não é só eles, nós também. Amém. Como crescer na fé? A fé vem pelo ouvir. A fé vem por recebermos mais e mais da palavra de Deus. Então, é algo saudável nós estarmos aqui nessa noite, investindo esse tempo na palavra de Deus. Amém. Amém? E a nossa expectativa é que também a nossa fé aumente, cresça e nós amadureçamos na vida cristã. Versículo 22, reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Não é a primeira vez que Jesus está falando a respeito do que aconteceria com ele. E também não é a primeira vez que os discípulos não entendem a respeito da ressurreição. A ressurreição é um assunto anormal para os discípulos, e tudo bem, vamos malhar os discípulos por causa disso. Por quê? A ressurreição que o Senhor está falando aqui não é a mesma de Lázaro, por exemplo, tá certo? Mas é a ressurreição quando o próprio Senhor Jesus ressuscitou num corpo incorruptível. Não é um corpo que voltaria a morrer, como aconteceu com Lázaro. E aconteceu com outras pessoas também. E até mesmo no Antigo Testamento tem alguns eventos de ressurreição que são figuras da verdadeira ressurreição, tá certo? E aqui a gente deve entender também o seguinte: o Senhor, ele fala para os seus discípulos, ele revela, ele mostra, e a gente deve também ter esse desejo de ser pessoas íntimas do Senhor, para quem o Senhor mostra o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Amém? Amém. E espero que cada vez mais a gente possa compreender os caminhos do Senhor. Amém. Eles não compreenderam totalmente. Mesmo quando o Senhor ressuscitou, mesmo quando vieram falar, Jesus ressuscitou, ainda teve dificuldades, tá certo? Então, a gente precisa, irmãos, estar caminhando o mais próximo do Senhor Jesus, para que a gente possa receber a palavra do Senhor e compreender. Compreender o que o Senhor quer fazer. Amém? Não digo que seja algo comum, não é algo comum, mas o Senhor quer revelar o que Ele quer fazer. Ele está revelando aqui, não está? Lá no Antigo Testamento o Senhor fala assim, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, nós cremos que os passos que o Senhor quer dar, o Senhor mostra para nós. O Senhor mostra para a sua igreja. Todos vão entender? Acredito que não, né? Mas o Senhor quer mostrar para nós.
Tá certo? Então, aqui dá a impressão que o Senhor não quer deixar eles no ar. Vai acontecer tudo isso aqui, o Senhor quer preparar. E hoje o Senhor quer preparar a gente também para muitas coisas que o Senhor quer fazer, irmãos. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, né? Então vamos nos abrir ao Senhor. E pedir para o Senhor também nos dar revelação, mostrar o que está no coração dele. Os discípulos se entristeceram grandemente. Tá? Por quê? Jesus vai sofrer, Jesus vai morrer. Mas a parte da ressurreição, acho que eles não entenderam, então, por isso essa grande tristeza. Hoje, nós vamos ver a partir do versículo 24 até o final. Eu vou ler então os versículos para depois a gente comentar. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Oh, que pesca boa, hein? Então tem que pagar imposto de renda. Vai pescar. Humberto? É assim que funciona, Humberto? Pescar muito. Bom, vamos lá agora comentar. Então, nesse trecho aqui, o que nós vimos? Uma cobrança de impostos que era devido para manutenção do templo. Eu vou ler para vocês aqui, Êxodo 30. Êxodo, capítulo 30, versículo 13 até o 16. Fala assim: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Então aqui ficou estabelecido um tributo, um imposto, e desse imposto era tirado o dinheiro para o serviço da tenda. Estava no deserto ainda, tá? Quando chegou na boa terra, quando chegou na terra de Canaã, aí se levantou o templo. Então o templo também tem os seus custos, né? O templo do Antigo Testamento tinha os seus custos e tinha também um imposto para pagar para a manutenção do templo. Capítulo 38, versículo 26. Isso aqui só esclarecendo a questão do imposto, né? 38, 26, só para a gente ir. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Deu para entender, né? Havia um imposto. E aqui,
o que aconteceu aqui? Os cobradores de impostos do templo chegaram para o Pedro e perguntaram para o Pedro: o mestre, seu mestre paga o imposto das 2 dracmas? É? O que Pedro falou? Paga? Sim. Claro que paga. Agora, perguntando, por que Pedro falou que pagava? Porque ele é um bicudo. Justo. Porque é justo? Porque se ele falasse que ele não pagava, ia preso. Porque se não falasse que pagava, ia preso. Bom, a gente pode pensar como Pedro, certo? É mais fácil falar, paga, claro que paga. É? Mas Pedro estava pensando como quem? Como um homem natural. Esse é o pensamento de Pedro aqui quando respondeu. Respondendo como um homem natural. Como uma pessoa que pensa não como Deus, mas como um homem terreno. Aí lembrando de Isaías que fala assim: não são os meus pensamentos. Vamos ler? Isaías 55. Eu gosto desse versículo. Eu preciso sempre lembrar desse versículo. Capítulo 55, 8. Isaías 55, 8. 8. Pode esperar todo mundo. Achamos? Está por perto aí, Leia? Tá. Então lá, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Toda vez que a gente pensar de modo natural, nós não vamos estar pensando os pensamentos de Deus. Nós vamos estar pensando os pensamentos do homem natural, do homem terreno. Tem um versículo que a gente conhece bastante essa semana, né? Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Mas o que acontece? Nós estamos acostumados a pensar nas coisas aqui da terra, pensar do jeito da terra, pensar do jeito do homem, etc. Não é isso? E Pedro não era diferente. A gente vai ver em outras passagens que Pedro é um representante do nosso homem natural. Certo? Mas graças a Deus ele teve mudança. E se ele teve, nós também podemos mudar. É. Eles que chegaram lá, eu não sei porquê, eles não foram perguntar para o próprio Senhor Jesus, né? Mas perguntaram para o Pedro. Eu acho que sempre é uma oportunidade para o Senhor mostrar as coisas. O Pedro respondeu rápido, e eu queria perguntar, será que o Pedro poderia responder? O Pedro tinha uma procuração do Senhor Jesus, né, para responder por Jesus? O que Pedro devia ter feito? E olha só, os cobradores de impostos deram uma deixa importante, né? Eles não falaram assim: o Jesus paga imposto? Foi isso que eles falaram? O que eles falaram? Mestre. O que é o mestre? É alguém que me ensina. Não é? Então, puxa, mestre, mesmo, ele é mestre. Vamos perguntar para ele então, né? Mas ele não perguntou, ele mesmo respondeu. Qual que é o problema nosso? É igual de Pedro também ou não? Muitas vezes é igual de Pedro.
a gente se precipita, a gente toma o lugar de Deus, a gente responde, a gente fala e a gente coloca o Senhor em cada fria, não é verdade? Por quê? Nós realmente estamos aqui, nós devemos ser representantes do Senhor. Mas para responder de acordo, para responder o que o Senhor quer responder, nós temos que perguntar para o Senhor. Nós temos que ver com o Senhor. Por isso é tão importante, como nós falamos hoje, né? Nós temos que ter muita comunhão com Deus, nos conectar, orar, temos relação, essa ligação com o Senhor, e é uma ligação que nós precisamos ter desimpedida, certo? Por exemplo, Pedro podia simplesmente ir lá para o Senhor: Senhor, o senhor paga o imposto das 2 dracmas? Podia, não podia? Mas quantas vezes também nós fazemos as coisas sem perguntar para o Senhor? Não é verdade? Lá no Éden, não foi esse um problema que aconteceu lá no Éden? A mulher não podia ter ido perguntar para Adão? E Adão podia perguntar para o Senhor? Sim ou não? Sim. Senhor, ó mulher, que é? Qual que é o negócio? Ah, tem uma serpente aí falando isso e aquilo. Ah, tá. Vamos lá falar com o Senhor. Tem evitado tantos problemas. Tantos problemas. Não era simples, mas a serpente já tinha ganhado o coração da Eva. Algumas versões falam que o Adão estava por perto, dá a entender que Adão estava por perto, né? Não sei. Mas tanto a Eva quanto Adão podiam ter ido perguntar para o Senhor, não é verdade? Muitas vezes o que falta para nós? Comunhão com o Senhor. Eu pergunto, você precisa ter comunhão com o Senhor? Nós precisamos ter comunhão com o Senhor? Precisamos. Se Jesus é o mestre, o Pedro deveria ter perguntado para o mestre, não é verdade? Eu gosto muito da passagem de Jó, capítulo 42. Vamos abrir lá. Vocês conhecem o livro de Jó? Alguma coisa vocês conhecem já, né? Já leram Jó? Tá, Jó 42, o último capítulo de Jó. Não é um livro fácil. Às vezes tem gente que enjoa de ler Jó, porque tem uma discussão ali, os 3 amigos de Jó, né? Um bate-papo ali, um argumenta daqui, outro argumenta da lá e tal, até que chega a Deus. Jó 42. Deus chega. Quer ver? Vamos até ver isso aqui. Jó 30 e... Sim, no 38, primeiro versículo lá do 38 fala assim: depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então aí chega Deus e começa a falar. Aonde você estava? Quando eu estabeleci o mundo, aonde você estava? Você tem capacidade de discutir comigo? Então o Senhor coloca as coisas nos seus devidos lugares. E Jó aprendeu? Graças a Deus. Jó, ele falou muita coisa. Mas aqui no 42 agora, né? Vamos lá, 42. 42, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor, depois que o Senhor já falou muita coisa para ele: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conhecimento, ou o conselho? De quem ele está falando? Quem é aquele? Quem é? Quem que é? É o próprio Jó. Quem é aquele, como disseste? Quem sou eu, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia.
Agora ele fala assim para Deus: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Olha a atitude dele agora. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O que faltou para Pedro? Perguntar. É só para Pedro que falta? Nosso representante, né? Muitas vezes falta para nós perguntar para Deus. Às vezes você fala assim, mas eu orei por tal coisa e por fim não deu certo, por fim parece que Deus respondeu errado. Eu orei para o Senhor se eu devia ir para São Paulo. Só que quando você orou, você já estava com a mala pronta, com a passagem comprada e orou para Deus. Senhor, eu devo ir para São Paulo. Não é? Então, muitas vezes a gente ora a Deus, a gente pergunta para o Senhor já com pensamento formado, com o coração dirigido já. Não é verdade? Decisão tomada. A gente precisa esvaziar. Essa é uma lição. Amém? Então Pedro devia perguntar para o Senhor. Uma coisa simples. Na cabeça dele, todo mundo paga, porque Jesus não vai pagar. Paga! A gente vai ver que Pedro estava totalmente enganado. Por quê? Porque ele já sabia, já devia saber que Jesus não devia pagar aquele imposto. Ah, não devia pagar? Nós vamos ver. Mas vamos continuar aqui. Eu já falei para vocês que eu gosto muito desse versículo, eu vou repetir então. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me abomino. É aquilo que o Senhor falou, negue-se a si mesmo. Não é verdade? Negue o seu ego. Então, quando eu me abomino, eu nego a minha vida da alma. Eu nego a mim mesmo. Eu dou oportunidade para quem? Para o Senhor viver em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, se eu não me abomino, se eu não renuncio a mim mesmo, se eu não permito Deus viver em mim, eu estou me exaltando, eu que estou pegando o lugar de Deus, né? Eu que estou assumindo o leme da minha vida, tal. Mas o negócio é deixar o Senhor assumir. Amém? E aqui ele fala, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É uma demonstração profunda de arrependimento. Amém? Amém. Então, aqui a gente vê essa lição que Jó aprendeu. Eu não quero ficar mais argumentando, eu não quero mais ficar falando o que eu sei, o que eu não sei, eu quero perguntar para ti. Amém. Senhor Jesus, eu vou perguntar para o Senhor e o Senhor vai me ensinar. Amém? Aleluia. Voltando lá, para Mateus 17. Sim, ainda queria falar, né, que essa questão de perguntar para o Senhor é o que, até ligando para o que nós falamos hoje, né? É uma vida que nós precisamos aprender a ter, uma vida de oração, uma vida de buscar a presença do Senhor, de buscar a orientação do Senhor para toda a nossa vida. Senhor, como eu posso ser um marido? Como eu posso ser uma esposa? Como eu posso ser um filho? Como eu posso ser um pai? Como eu posso ser um irmão na igreja? Senhor, tal situação, como que eu posso agir? Como ser uma avó? Um avô? Não é verdade? Então, irmãos, é um exercício para nós darmos lugar para o Senhor. Não é verdade? Sim. É um exercício para nós darmos espaço para o Senhor responder, para o Senhor nos ensinar. Não é uma coisa fácil para nós. Não é uma coisa que nós
Ah, por favor me ensine, por favor me mostre como fazer. Não é assim. É assim? Não é. E muitas vezes tem coisas que a gente sabe fazer, mas em algum momento o Senhor quer que você faça diferente. Então não é porque você já fez aquilo que você pode ir fazendo de novo. A gente tem que estar sensível ao Senhor. Amém? Então aqui a gente tem que aprender essa lição. No mesmo capítulo, o que aconteceu com Pedro? Foi repreendido. De que maneira ele foi arrependido? Esse é o meu filho amado. A ele? Não é? No mesmo capítulo foi falado para Pedro, você tem que ouvir Jesus. Não é verdade? Mas no mesmo capítulo ele não ouviu Jesus. Ele mesmo deu a resposta, ele mesmo falou o que ele achava. Então, irmãos, vamos pegar para nós essa lição. A ele ouvi. Vamos repetir? A ele ouvi. Não responda rápido as coisas. Não tome decisões rápidas. Ouça o Senhor. Essa é uma lição para nós, irmãos. Essa é uma lição para a nossa vida. Para a nossa vida cristã, para nós amadurecermos. E até falando um pouquinho mais daquilo que eu falei. A fé, nossa fé precisa crescer. Como é que nós crescemos na fé? Ouvindo mais o Senhor. Ah, ouvir o Senhor só numa reunião onde tem uma palavra. É também. Mas ouvir o Senhor na sua oração. Dar espaço para o Senhor falar com você. Dar espaço para o Senhor mudar suas atitudes. A gente dá espaço para o Senhor fazer isso. Às vezes eu resolvo uma coisa, eu acho que é assim, pronto, acabou. Ninguém mexe. Ninguém muda isso. E eu vou falar para você, se você não se abrir para o Senhor, nem o Senhor vai mudar. Nós precisamos aprender lições. Então, irmãos, isso é um exercício para nós. Aprender a ouvir o Senhor. Pedro devia ter aprendido, né? Um momento tão importante lá, ele até caiu de bruços lá, ficou lá. A ele ouvir. Ouça, mas agora não ouviu. Muito bem. Agora, Pedro chega na casa, versículo 25. Chegou na casa e Jesus não falou nada com Pedro, já foi direto no assunto. Ô Simão, o que parece para você? Agora veja bem, o senhor ainda vai usar de lógica para falar com Simão. O que parece para você? De quem cobram os reis da terra, impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Qual que é a lógica de Pedro? Dos estranhos. Tá certo? Jesus falou, logo estão isentos os filhos. Exatamente. Quem é que tinha falado? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem que falou isso? Pedro. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai está no céu. Você é bem-aventurado, Pedrão. Você acertou em cheio. Você recebeu uma revelação de Deus, mas parece que a revelação sumiu. E aí eu queria falar também, usando essa questão, irmãos, essa questão de receber uma revelação de Deus é algo que nós realmente precisamos dar importância. Se nós recebemos algo de Deus, nós precisamos guardar. Amém. Nós precisamos preservar aquilo no nosso coração. Algumas vezes as pessoas recebem uma revelação, veem, entendem algum caminho do Senhor, é assim que funciona, tal. Mas, com o passar do tempo, parece que aquilo desaparece. Né? Os irmãos que estão há mais tempo aqui
sabe que muitos irmãos que estiveram no nosso meio, né? Declararam, não, o Senhor me mostrou, é isso aqui, essa é a minha vida, a igreja é meu lugar, né? Mas de repente as coisas vão embora, vão se desvanecendo. Irmãos, as coisas espirituais nós devemos renovar a nossa visão. Amém. Pedro tinha visto algo, Pedro tinha recebido algo, mas aqui parece que sumiu. Mas, Pedro, então os filhos não têm que pagar imposto. Não. E eu sou o quê? Não é assim? O que é o templo, Pedro? É a casa de Deus. E eu sou o quê? O que você falou que eu sou, Pedro? Filho de Deus. Mas parece que Pedro perdeu a revelação. Irmãos, vamos renovar nossa revelação, nossa visão das coisas espirituais. Não vão deixar as coisas espirituais desvanecerem. Amém? Então, o que pode atrapalhar a nossa visão espiritual? É a nossa visão natural das coisas. É nosso entendimento, a gente querer usar a nossa mente, a gente querer usar a nossa lógica, a gente querer usar nosso bom senso, certo? Nossa tradição. Todas essas coisas podem diluir a nossa visão espiritual. Agora, tem uma pessoa que andou na visão espiritual. Quem que é? Vamos ver aqui. Ó. Atos capítulo 26. Não estou falando que Pedro também não aprendeu isso. Aprendeu, né? Graças a Deus. Atos 26, versículo 19. O que acontece aqui? Paulo está dando um testemunho para o rei Agripa. Ele está falando diante de um rei. E o que ele está falando diante do rei? Quando ele se converteu, quando o Senhor apareceu para ele no caminho para Damasco, ele estava indo fazer o que em Damasco? Aprisionar os cristãos, levar para Jerusalém, levar para o Sinédrio, podia matar os cristãos, etc. e tal. Mas no meio do caminho, no caminho para Damasco, ele teve uma visão celestial. E essa visão, o que fez na vida de Paulo? Versículo 19. Vamos ler juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa visão celestial governou a vida de Paulo. Paulo viveu por essa visão. Paulo teve seu início e até o fim, quando ele fala lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, agora estou no fim, mas a coroa da vida está guardada. Mas não é só para mim, é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele é o reto juiz. Então, irmãos, eu queria que realmente todos nós guardássemos isso no coração. Não vamos ser desobedientes à visão celestial. Aquilo que o Senhor mostra para nós, vamos andar de acordo com essa visão. Quem é Jesus? É só um homem? Não, é o Filho de Deus. O que é a igreja? Temos uma visão da igreja? Então, se nós temos uma visão da igreja, a igreja é o nosso lugar. A igreja é a nossa vida. A igreja é o lugar que o Senhor preparou para nós, irmãos. Amém? Essa é a nossa visão ou não? O Senhor mostrou isso para você? Amém. Não vamos perder isso. Tá bom? Aleluia, Senhor Jesus. Então o Senhor está falando para ele: se eu sou filho de Deus, o templo é de Deus, o filho não deve pagar imposto algum. Versículo 27. Mas, 27 de Mateus, tá? Mateus 17 e 27. Se for ver como humano aqui, ele não tem que pagar, ele tem que receber. Isso é uma lógica. Versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter,
toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Imagine só, Pedro, pisei na bola. O Senhor perguntou, meu, o que te parece? É assim, assim, ai, é mesmo, puxa vida, Senhor, e agora? Eu falei que o Senhor pagar. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar. Eles não vão entender, né? Talvez eles não entendam que eu sou filho de Deus, tal. Vamos pagar, para não escandalizar eles, tá certo? Por 2 motivos. Eles não vão entender, e outro, você assumiu um compromisso. Não é bom que um discípulo meu não cumpra os compromissos, né? Então vai pescar. Coisa que Pedro sabia bem, não era? Pescar. Toda vez que a gente vê Pedro pescando, ele está pescando de rede. Mas aqui o Senhor falou, vai com anzol. Pega a varinha, vai lá com o anzol e fica lá. Irmãos, eu não sei quanto tempo Pedro ficou até aparecer esse peixe aí. Mas o que vocês acham? Deve ter ficado. Hã? Acho que foi um tempinho. Deus não usou esse tempo para cair a ficha de Pedro? Para ele se arrepender? Para ele se voltar ao Senhor? O que eu fiz, rapaz? Eu mesmo falei que ele é o Filho de Deus. Eu ouvi o Pai falar, a ele ouvi, por que eu fui responder? E eu estou aqui, ó, pescando peixe com varinha. E Jesus falou que é um peixe que vem com moeda na boca. Faz 30 anos que eu pesco. Nunca peguei um peixe com moeda na boca. Ai, Jesus. Mas tá lá. Então, irmãos, estamos no tempo de arrepender ainda, né? E Pedro pescou esse peixe, né? Claro. Pescou esse peixe e o Senhor falou, toma o peixe, abre a boca, tem uma moeda ali, você vai e paga por mim e por ti. Irmãos, graças a Deus, o Senhor usa muitas coisas para dar lição, né, para os seus discípulos. Amém. E às vezes coisas acontecem na nossa vida também que nos pregam algumas peças, né? Para nós aprendermos lições. Não é verdade? Senhor Jesus. Importante, irmãos, é que o Senhor é o nosso mestre. Amém. E o nosso mestre quer fazer o quê? Nos ensinar. E o nosso mestre quer nos suprir. Nosso mestre quer nos levar a pensar como ele. Não é isso? O Senhor Jesus não levou Pedro a pensar como ele? Sim. Então nós também precisamos aprender a pensar como o Senhor. Ó Senhor Jesus. Naquele momento não é que Pedro estava no quarto orando, né? Mas Pedro estava lá pescando e pensando muito no que tinha feito, né? Ó Senhor Jesus, eu creio que essa foi uma lição. Foram todas as lições? Não. Pedro teve mais lições, nós vamos ver, viu, irmão? Pedro teve mais furos ainda, tá certo? A gente vai ver mais, aqui no livro de Mateus mesmo tem mais furo de Pedro. Agora, quando a gente fala de furo de Pedro, a gente deve também entender, é o nosso representante. A gente se identifica muito com Pedro, ou não? Então vamos agir com cuidado, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Com relação a escandalizar, também eu queria aproveitar aqui, nós vamos entrar no capítulo 18 e a gente vai ver que o Senhor tem muito cuidado com essa questão de pôr tropeço, de escandalizar as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou ler um pouco do capítulo 18, não sei se vai dar para a gente falar muita coisa hoje, nós já estamos no tempo aqui, mas veja só, versículo 18.
Alguma pergunta, alguma questão, alguma observação com relação a esse trecho que nós lemos? Não? Deixar umas partes varinhas lá, né? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, vamos pescar primeiro. Olha só. Porque ali, não, imagina, né? Não tem com quem falar ali, né? Porque eu falei tanto. Na boca do peixe devia ter. Abre a boca do peixe e tem uma moeda, né? Porque uma boca fechada vale muito. Então tu tem que abrir a boca para. Isso não é revelação bíblica. Tá? Vamos lá, capítulo 18. Então. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito para dentro deles. Então eram naturais, apesar de estarem com o Senhor Jesus, ainda tinham muito do homem natural. E o homem natural, você percebe, é muito preocupado em quem é maior e quem é menor. Onde que eu estou? Eu quero ser maior. Quem é maior no reino dos céus? Tá? E aqui o Senhor chamou uma criança. Ô, criancinha, vem cá. Colocou no meio deles ali. Vocês percebem que o Senhor também, ele faz umas coisas para ficar gravado, né, no coração deles. E deve ficar no nosso coração também. Colocou uma criança ali. Falou, ó, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino precisa fazer o quê? Converter e ser criança. Simples como uma criança. Tá? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Perceba as lógicas do Senhor. Perceberam? As lógicas do Senhor não são as nossas, né? Esse beneficiar aqui como uma criança, eu não entendi. Estão perguntando quem que é o maior. Quer dizer, estão disputando posição, né? Não querem saber quem que é maior. Aí o Senhor falou, vocês têm que se humilhar. Ser humilde como uma criança. Uma criança tem essa questão. É pura, né? É simples e tal. Então, se você for humilde como uma criança, você vai ser maior. Qual que é a lógica? Ser menor. Ser mais humilde, ser o que está abaixo dos outros. Então, tem um grupo aqui de pessoas. Quem que eu sou? Eu sou maior? Não, eu quero ser a criança. Eu quero ser humilde. Entendeu? Se eu... Mas não é uma coisa forçada, tem que se converter, né? Tem que ser natural. Tem que ser espiritual, né? Espiritual. E aí, você ser humilde. Irmãos, tem uma coisa que o Senhor bate numa tecla, ser humilde. E Paulo também fala isso. Perceba que a nossa vida é uma vida coletiva. Mas se não tiver humildade entre nós, como que a gente vai sobreviver? Sobreviver, eu não falei errado, falei certo, é sobreviver mesmo. Como que sobrevive a nossa convivência, vamos falar? Deu para entender? Se um está disputando com o outro está disputando com um, daqui a pouco está tudo rachado. E não é o que acontece muito por aí? E acontece entre cristãos também ou não? Sim, acontece. Puxa vida, ninguém quer se rebaixar, né? Então, até entre cristãos, eu acho que eu sou cristão melhor que você. Eu acho que eu tenho mais para ensinar os outros do que eu sei, ou isso, aquilo, tal. Uma disputa. Daqui a pouco o que acontece? A convivência não sobrevive.
é o que acontece? Espalha, racha. Então você vai para lá com aqueles que querem ser, ou eu vou para cá com aqueles que querem. Isso é história que acontece na igreja, isso está na história da igreja, infelizmente. Nós todos cristãos não deveríamos estar unidos? Todos os cristãos não deveríamos? Estamos? Não. Por quê? Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então nós temos que ser, aqui, vou ler de novo. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Eu vou continuar aqui, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou pés ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Aqui, fizer tropeçar. Irmãos, olha só como o Senhor está pondo peso nisso aqui. Vamos entender que isso não é uma questão que o Senhor está falando literalmente, né? Senão a gente estaríamos todos amputados aqui. Não é verdade? É. Mas o Senhor está colocando uma importância na questão de não fazer ninguém tropeçar, não pôr escândalo diante de ninguém. Escândalos vêm, acontecem, sim ou não? Sim. Mas que não seja eu nem você o causador do escândalo. É isso que o Senhor está falando. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. E aí o Senhor fala, se a tua mão, o teu pé, então, vamos entender. O Senhor está colocando, você e eu, nós precisamos de um trabalhar profundo de Deus na nossa vida para que isso não aconteça. Amém? Amém. Se precisar de um tratamento profundo, a gente tem que permitir que o Senhor faça isso, para não causar escândalo, para não causar tropeço nos outros. Ó Senhor Jesus, às vezes, irmãos, a gente pode falar alguma coisa e levar alguém a tropeçar, não é? Então, aquilo que a gente fala, a gente estava falando do que hoje? Estão falando de perseverança. Não, na ida, lembra que você falou? Na ida, você falou tocar na morte. Lembra que você falou? Sim. Tocar na morte. O que é a morte? Morte espiritual. Você causar em alguém a morte espiritual por uma palavra, por uma crítica, por um falar mal de irmão, por uma maledicência, por uma calúnia, é complicado, irmãos. Tem peso ou não? Olha o peso que tem aqui. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não falar nada que possa trazer morte para as pessoas, levar morte para dentro do coração das pessoas. Certo? Vamos falar assim, olha, dando um exemplo, né? Estamos aqui na casa do Milton, no estudo bíblico.
Estamos sendo ajudados? Amém. Por quê? Porque estamos vendo a palavra de Deus. Não é isso? Amém. Mas aí alguém pode falar assim, olha, na verdade, aquilo lá, o Milton mesmo nem liga para aquilo, é tudo um teatro ali. Você entendeu? Alguém começar a falar assim e começar a colocar coisa no coração de outro, causa um tropeço na pessoa, não causa? E aí? Isso é causar morte, a morte espiritual. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso. Nosso falar, como diz seu xará, Tiago, a língua é fogo. Tá certo? Pode pôr uma floresta em incêndio, né? Pode incendiar uma floresta. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou parar por aqui, certo? Porque ainda é muito rico esse capítulo 18, mas vamos parar por aqui, tá? Mas o importante, o que é? Vamos ser como uma criança. Amém. Vamos ser humildes. Amém. E vamos perguntar para o Senhor. Amém. Amém. Não esqueça, irmão. A Ele ouvir. Amém. Vamos aprender com esse furo de Pedro aqui. Aleluia pelos furos de Pedro. Porque expõe a gente também. Então, quando perguntarem alguma coisa para ele, ou quando a gente tiver que falar alguma coisa, vamos perguntar primeiro para o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Jesus aceita. Amém.